Fala galera, tudo bem? Como é que vocês estão? Espero que esteja todo mundo bem, todo mundo dentro de casa, evitando sair ao máximo aí. E a nossa ideia é corrigir agora então a nossa lista 4, né? Essa lista dos estudos aí, que. Lista do capítulo 4, na realidade, né? Que fala sobre a história da tabela periódica. Lembra que a gente falou sobre alguns modelos da tabela periódica, né? Lei das tríades, parafuso telúrico, depois a lei das oitavas, a ideia de chegar no Mendeleev, passar um pouquinho pelo Musley e chegar até o Seaborg, né, com a tabela periódica mais atual aí, formato que a gente está habituado. Vamos dar uma olhada nessas questões então que abordam um pouquinho do histórico da tabela. Nossa primeira questão diz respeito à lei das tríades. Então, observe as tríades a seguir: lítio, sódio, potássio, cloro, bromo e iodo, enxofre, um elemento e telúrio. Com base nos critérios dessa classificação, a letra X corresponde a qual elemento químico? Bom, eu peguei aqui ó, as três famílias para mostrar para vocês, tá? E a ideia é, lembra que a lei da tríade pega a massa do elemento mais leve, soma com o elemento mais pesado e divide por 2, dá a média aritmética. 39 com 7 dá 46, 23, sódio, beleza, primeira tríade. 127 com 35,5 aqui, ó, vai me dar 162, divido por 2, 81,5, botou o bromo aqui, lembra que é aproximado, né? Tá valendo. Telúrio, 128, com enxofre 32. Isso aqui vai dar 160. Então eu tenho que ter um elemento que tem uma massa aproximadamente aí de 80. Vou olhar agora, oxigênio, a massa é 16, não pode ser a resposta. AS, aqui ó, arsênio, nem está aparecendo aqui, mas a massa dele também não se encaixa. Tá? Ele estaria aqui do ladinho, na família anterior, grupo 15. Selênio, olha o selênio aparecendo aí, ó. Massa dele 79, portanto, resposta aí da questão selênio, né? E o polônio a gente já viu aqui embaixo que era 209, a massa dele não dava. Questão 2. Dado uma tabela, ó, só porque eu mostrei o arsênio ali antes, a gente tá aqui, ó, tá? 74,9 a massa dele, no grupo 15, como a gente falou, eu falei que estava do ladinho do selênio. Os elementos químicos situados entre as colunas 3 e 12 da tabela periódica, ó, 3 a 12, e eu coloquei a tabela periódica que estava na questão, apresentam um subnível D completo. Não, né? O subnível D completo só vai estar depois que eu tiver aqui, por exemplo, no D10. Então, não dá para dizer isso. Tendem a ganhar elétrons quando participam de ligações. Lembre que esses elementos aqui são metais. Metais tendem a perder elétrons e não a ganhar. Falso. São encontrados na natureza somente em estado sólido. Quase verdade, exceto pelo mercúrio, que é um metal que é encontrado na natureza na forma líquida. O único metal líquido que a gente tem em temperatura ambiente. Então, falso. São denominados metais de transição. Olha aqui, gente. Classificação periódica, elementos de transição. Os elementos de transição externa e os elementos de transição interna. Então, resposta da questão para esses elementos, ó, a setinha indicando aí, é metal de transição. Raio atômico, a gente ainda vai abordar, tá? O raio atômico, na verdade, ele está associado à ideia que nós temos aí de tamanho do átomo. Ele vem aqui crescendo em direção ao frâncio. Tranquilo? Questão 3. Mendeleev, químico russo, fez prognósticos corretos para a tabela periódica, mas não soube explicar por que ocorriam algumas inversões na ordem dos elementos. Musley, morto em combate durante a Primeira Guerra Mundial, contribuiu de maneira efetiva para esclarecer as dúvidas de Mendeleev, ao descobrir experimentalmente. Qual é a grande descoberta desse cara aqui? Lembra que ele descobre que os elementos eles são diferenciados não mais pela massa, e sim por quem? Pelo seu número atômico. Então, o que ele descobre é a ideia do número atômico. O número de prótons é o que identifica cada um dos elementos, e não a massa como era previsto na tabela de Mendeleev. Quando o Moseley faz essa correção, nós temos então a correção nos elementos que estavam invertidos lá na tabela de Mendeleev e acabam todos os equívocos que nós tínhamos lá. Beleza? A 4, uma questão aqui da Federal. Eu cortei o enunciado, tá, gente? Deixei só a parte importante para facilitar um pouquinho para vocês aí e deixar um pouco mais curta a questão.
Então, aí uma questãozinha da federal, né? Como a gente falou, para a gente seguir olhando. Galera, olha só. A tabela periódica, atualmente, elementos como a prata, o ouro, o cobre e o chumbo já eram conhecidos desde os tempos antigos. Mas a primeira descoberta científica de um elemento só aconteceu em 1669, quando Hillenbrand descobriu o fósforo. Lembra que a gente já falou sobre ele em sala. E aí continuava lá até terminar conforme o critério de classificação. Sobre a tabela periódica, leia e analise as seguintes proposições e assinale a soma das corretas. Item 01. A ordem de disposição dos elementos na tabela se dá pelo valor da sua massa atômica. Na dúvida, eu pus uma tabela aqui. Ela está bem pequenininha, mas dá para ver aqui em cima, ó. 1, 2, 3, 4, ou seja, não é em ordem de massa atômica, e sim em ordem de número atômico. E por isso, a primeira proposição é falsa. Segunda proposição. As linhas ou períodos da tabela periódica indicam o número de camadas ou níveis eletrônicos que um determinado átomo possui. Verdade, a gente falou disso lá em números quânticos, né? Então, a 02 é verdadeira. A 04. As linhas verticais na tabela são denominadas colunas, grupos ou famílias de elementos, e agrupam elementos químicos com características químicas semelhantes. Verdade também. Elementos de uma mesma família apresentam características químicas semelhantes. Lembra sempre que o hidrogênio, embora representado aqui na primeira coluna, não pertence aos metais alcalinos, tá? Nós temos pena do hidrogênio porque ele não tem família. Então, a 4 é verdade também. A 8. Os elementos químicos citados no texto são todos pertencentes a um grupo chamado elementos de transição. Quem eram? Vamos voltar ali, ó. Então, a gente tinha lá o ouro, o chumbo. Bom, o chumbo está aqui, gente, ó. Aqui é elemento representativo, então já não pode ser, já é falso. Beleza? E 16, e o fósforo também, né? Tá aqui também é representativo. O hidrogênio se localiza na coluna 1A. Tem características químicas semelhantes aos elementos do mesmo grupo, como o sódio e o potássio. Acabei de falar, né? Ele está colocado na primeira família por uma questão estética, mas ele não participa dessa família, ele não pertence a essa família. Portanto, ele não tem características semelhantes. Verdadeiras, então, somente a 2. E a 4, gabarito da questão 06. Beleza? A 5. Dados que podem ser usados nesta prova. Então, segundo a revista Super Interessante, de novembro de 2019, o cigarro é uma arma química que mata 8 milhões de pessoas no mundo por ano. Quando um cigarro é aceso, ocorrem reações que produzem mais de 250 substâncias tóxicas, tais como monóxido de carbono, nicotina, amônia, acetonas, formaldeído, acetaldeído, acroleína e mais de 40 substâncias cancerígenas. Considerando as substâncias mencionadas acima, é correto afirmar que níquel e cádmio são metais de transição e fazem parte da mesma família na tabela. De novo, eu vou olhar a tabela. Níquel, tá aqui, ó. Cádmio, o símbolo dele é CD. Tá? O cádmio, se a gente procurar ele aqui, ó, olha só. Então, vocês vão ter o cádmio um pouquinho fora e percebam que ele não é da mesma família. Tá vendo? Já achou ele aqui do ladinho? Ó, níquel tá aqui, o cádmio tá aqui, ó. Então, não pertencem à mesma família. O item A é falso. Item B. Arsênio e fósforo estão localizados no mesmo período da tabela periódica. O símbolo do fósforo é o P, está aqui ó, no grupo 15. O arsênio é o AS, está embaixo. Então, eles estão na mesma família em períodos diferentes. Falso também. C. A acroleína, a nicotina e acetonas são compostos orgânicos de diferentes funções. Então, você não teve química orgânica ainda, está na dúvida, faz o seguinte, olha a letra D, que fala sobre tabela. O polônio, PO, é um metal de transição, e está aqui, ó, e pertence à família do oxigênio, não, né? Os elementos de transição são somente esse meio. Então, falso. Resposta é sim a letra C. Detalhe, gente, a ideia é que vocês fizessem por eliminação. Tranquilo? Então, vamos para a nossa última questão.
Questão 6. Em 2019, o mundo celebra o Ano Internacional da Tabela Periódica dos Elementos Químicos. Instituído pela Assembleia Geral da ONU e pela Unesco, nesses 365 dias, as Nações Unidas comemoram um século e meio da descoberta do sistema periódico, em 1869, pelo russo Dmitry Mendeleev. A celebração é uma forma de reconhecer a tabela como uma das conquistas mais influentes da ciência moderna, que reflete a essência não apenas da química, mas também da física e da biologia e de outras áreas de ciências puras. A Unesco explica que o Ano Internacional é uma oportunidade para refletir sobre a história da tabela periódica e também sobre outros temas, como o papel das mulheres na pesquisa científica, as tendências e as perspectivas globais sobre a ciência para o desenvolvimento sustentável, além dos seus impactos sociais e econômicos. Uma das características do sistema periódico proposto por Mendeleev em 1869 foi: item A, a organização dos elementos químicos em ordem crescente de número atômico. Não, né? A gente já viu na questão anterior, ali agora há pouco, que quem fala do número atômico é o Moseley, somente depois do Mendeleev. Então aí a afirmação A é falsa. Item B, a repetição periódica das propriedades dos elementos químicos conforme seus prótons. Ele falava de periodicidade, mas ele falava que isso acontecia conforme seu número de prótons? Fiquei na dúvida. Vou à frente aí. A C, proposição de modelo atômico para os elementos químicos presentes na tabela. Não. Pode parar. Dmitry Mendeleev não tem modelo atômico. Mendeleev fez a tabela periódica. Os modelos você já estudou lá atrás. Dalton, Thomson, Rutherford, Bohr, Sommerfeld, Schrödinger. Beleza? Item D, ele fez a previsão das propriedades de elementos que ainda não tinham sido descobertos. E agora, B ou D? Galera, se você lembrou do que eu falei no item C, que foi dos modelos atômicos, você lembrou que o conceito de próton só foi descoberto bem depois de 1869. É só em 1912 que é descoberto o próton. Então, a resposta correta é a alternativa D. Tá? Mendeleev ele deixou aqueles espaços prevendo as propriedades, as características dos elementos que seriam descobertos ali. Belezinha? Gente, com isso, nossa lista então, questão 6, né, está corrigida. E aí a gente só avança um pouquinho aqui então, para finalizar o nosso slide mesmo, finalizar o nosso vídeo, imaginando a seguinte situação. E aí galera, tudo bem? Gente, aproveitando para passar aqui, só para desejar então, feliz Páscoa para todo mundo, grande abraço, aproveitem o feriado aí em família. Até a próxima. Gente, então um grande abraço para todo mundo aí, feliz Páscoa, bom feriadão e a gente se vê no próximo vídeo. Um abraço, até a próxima.